de além rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas, nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer. No programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. José Carlos Rodrigues. Ele é especialista em violência doméstica com crianças e adolescentes. E ele estará abordando hoje o tema muito pertinente ao uso precoce de álcool e outras substâncias psicoativas na infância e na adolescência. Portanto, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, é muito importante as suas dúvidas, as suas perguntas. E hoje nós temos uma especialista para tratar desse assunto. Ligue através do nosso hotline 11 73 18 84 36 ou pelo nosso e-mail. Aqui muda tudo, que às vezes a gente precisa dar uma olhadinha, né? Programa abc@netservicos.com.br. Será um prazer podermos falar com você. E com você, Zé Carlos. Prazer. Eu aqui, a gente tem um pouco mais de intimidade, se não falar doutor é lá fora, né? A gente que tem um pouco mais de amizade, vou falar Zé Carlos mesmo. Isso. Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus, Cláudio. Prazer em recebê-lo aqui. Já faz alguns anos que a gente, né, praticamente, você veio logo de início do nosso programa. Já no anterior, né? É, já no anterior, isso mesmo. E é sempre importante falar um pouquinho daquilo que é, assim, a sua praia. Hoje você domina muito e falar sobre violência doméstica é muito complexo. A gente ouve tantas manchetes, tantas coisas. Mas eu gostaria de saber como que agora você está assim abordando. Eu sei que você tem hoje a sua clínica, nós tínhamos mais amizade quando você estava num departamento municipal, né, da Fundação Criança, e hoje eu sei que você está autônomo. Está indo bem? Tá tudo bem, Cláudio, graças a Deus. Primeiro é um prazer estar aqui com você de novo, né? Sempre uma honra mesmo estar junto com você sabe disso. Obrigado. Isso lá fora, aqui dentro, a gente tem que abordar porque eu gosto muito de trabalhar com você. A gente já fez bons trabalhos juntos. Verdade. Tanto na TV como fora da TV, nas casas de recuperação, né? Sem dúvida. Já ajudou bastante a gente. Quando eu estava justamente lá na Fundação Criança, você ajudou muito a gente. Agora, como é que eu estou abordando isso, né? Eu estou abordando de uma forma um pouco mais na prevenção. Eu tenho um consultório, o consultório está indo bem, graças a Deus. Ele faz parte de uma clínica que chama Multimente, em São Caetano do Sul. No consultório eu atendo o curativo, lógico, as pessoas que me procuram, que estão precisando de tratamento, a gente consegue atender desde que a demanda seja para consultório, né? Mas eu estou lutando para começar a investir um pouco mais na questão da prevenção mesmo. Que, na realidade, é um conjunto de fatores que eu acabei refletindo na minha trajetória de trabalho. Você conheceu um pouquinho. Comecei lá no CRAME, atendendo justamente violência doméstica contra criança e adolescente. Fiquei algum tempo no CRAME, né, e ali acabei conhecendo as crianças e adolescentes que sofriam e por que sofriam, né? E não é que a gente traça um perfil, porque é muito difícil falar de perfil de ser humano, mas a gente acaba vendo as características que fazem aquela pessoa estar daquele jeito, né? Dali eu acabei indo para a medida socioeducativa, prestação de serviço e liberdade assistida com adolescente infrator. Então você sai de um adolescente que está sendo vítima para um adolescente que teoricamente é o culpado da história.
Que não deixa de ser uma continuidade daquele que já estava com vocês. Exatamente. Quando você começa a atender esse adolescente, você fala, pera um pouquinho, é esse ou é aquele? Aí você fica meio, poxa vida, é o mesmo adolescente. E isso me levou a mais algumas reflexões. Tá bom, dali a Fundação montou a clínica que você tinha parceria com a gente lá, e eu fui convidado a coordenar essa casa. E fiquei coordenando essa casa por um tempo. Isso tudo deu uns 8, 9 anos, e eu fui coordenar essa casa. Estava coordenando essa casa, era regime de internação, né? Com criança e adolescente que estava em situação de rua, mais o uso ou o abuso de álcool ou drogas, ou que não estavam em situação de rua, mas passavam via CAPS, né, e encaminhados para lá. Para minha surpresa, que não deveria ser surpresa, era o mesmo adolescente, só que em outra situação. Então eu comecei a recolher tudo isso e falei, poxa vida, a gente precisa começar a falar para esses adolescentes, né, o que pode fazer com que eles cheguem lá. Para que se eles estiverem passando por aquilo, deem um grito antes de ter que dar um grito maior lá na frente. E aí começou a minha caminhada de fazer palestra em escola, né? Principalmente escola, que é onde você pega a molecada ali, né? Eles, de uma certa forma, acho que eles são meio obrigados a ir, porque a escola falou, ó, vai ter a palestra com fulano de tal. O cara, para dar uma matada na aula, será ele vai, né? E tem que ir. É verdade. A gente não acredita, né, em Papai Noel. Eu sei que a maioria está ali, não queria estar ali, queria estar em outra situação, nem na sala de aula, nem ali. Até porque é um tema chato de falar para quem não quer ouvir, né? Mas eu estou percebendo que está sendo efetivo, né? Você vai falando assim, você vai vendo aquela molecadinha no auditório, na sala de aula, para mim tanto faz, por aqui eu vou falar aqui mesmo com eles. Você vai percebendo que uns abaixam a cabeça, dá uma olhadinha de lado, outro amigo denuncia, né? Olha para o cara. Eu até brinquei que esses dias eu falei assim, pô, você tem perfil da Praça da Bíblia, hein, cara? O moleque, pô, já começou a olhar para os amigos, tipo assim, quem contou, né? Então é legal, porque você consegue estar falando para eles sobre essa reflexão, né? Eu acho que está sendo importante por causa disso. Maravilha. Fora esse local no qual que, aliás, a escola, acredito que é o berço, não é? Tem algum outro local que você também vai levar a palavra? Cláudio, eu já fui falar e vou falar em qualquer lugar que me chamar. Isso eu não vou negar nunca, porque eu acho que se a gente consegue falar sobre o assunto, consegue ter alguma experiência, não na minha pessoal, mas de ver os meninos lá na casa. Você que tem casa, você sabe disso. Quando você vive com eles o dia a dia, você acaba sentindo mais ou menos o que eles sentem ali, aquele sofrimento mesmo, o sofrimento das famílias, né? Eu acabo indo em qualquer lugar que me chama. Eu já fui em igreja, em centro de umbanda, em qualquer lugar. Em escola. Precisamos de você e eu tiver disponibilidade, eu vou, com certeza. Maravilha. Eu estou falando isso porque eu gostaria que assim os ouvintes, os nossos assinantes da NET, ficassem muito atentos, porque o Zé Carlos faz um trabalho fantástico, tem uma experiência maravilhosa, um currículo, e hoje ele está muito gabaritado. E eu sei que nos condomínios, e são muitos os condomínios, há muitos jovens utilizando inúmeras, nem vou citar as diversas substâncias, começando do álcool, com as lícitas. Então é uma boa pedida, vai logo mais estar aí o e-mail, o telefone do Zé Carlos, entre em contato, leve ele para o seu condomínio, vocês vão ouvir, principalmente vocês pais, para ficarem mais atentos, mais espertos com o seu filho. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso alguns anos atrás, eu ia em condomínios e levava um outro jovem. E normalmente quem iam eram os pais, mas às vezes também tinham jovens que ficavam e a gente vê aquele movimento. E hoje a gente sabe, se a família não estiver a par, a família que não está assim informada, fica muito mais fácil. Ela mesmo é um fator de risco para o próprio filho. Exatamente. Quando não, é ela quem endossa o uso do filho, por falta de conhecimento. Exatamente, é verdade. O condomínio é uma coisa interessante mesmo. Eu não tinha nem pensado em condomínio, mas é interessante. Então já estou falando para você. Me diz uma coisa, Carlos, o que vem a ser assim, a maneira de, quando a gente fala assim, precocidade no uso do álcool como lícita e outras substâncias? Como é que você poderia tratar o tema? A precocidade mesmo é da idade mesmo, é muito novo, é muito jovenzinho o contato com isso, né? A gente vê crianças 12 anos já tendo contato com álcool, por exemplo. Tem umas garrafinhas pequenininhas aí que a molecada vive com isso para cima e para baixo. Então a precocidade é bem em relação à idade mesmo. Mas o que eu acho importante quando a gente trata esse tema, do meu ponto de vista, é trabalhar pelo menos 4 áreas
né, que são 4 áreas que eu dou uma abordada junto com a molecada e junto com as famílias também, né? Que é a infância. Então, acho que é importante a gente falar para a molecada o que é a infância, pelo menos o que deveria ser a infância, o que deveria ser a adolescência, né? O que deveria ser a família e o que deveriam ser as políticas públicas. Então, são 4 eixos que eu considero muito importantes. Até da política pública tem uma surpresa quando eu estou numa escola particular, o pessoal... Mas a política pública é extremamente importante. Sem dúvida. Né? Então, esses 4 eixos eu acho muito importante falar sobre eles. Um você já começou, né, que é a prevenção. Exatamente. Dá sim a prevenção, as políticas ficam por último, porque até chegar lá, né, nós já fizemos um monte de coisa. Já fizemos um monte de coisa. Já fizemos o tratamento, é verdade, a gente corre muito atrás, não é? Que a gente sabe que o tratamento da dependência química é realmente complicado. O que você considera, assim, o que você coloca em discussão para chamar a atenção, para envolver as pessoas? Já estabelece um roteiro ou tem alguma coisa que você percebe que o jovem tem mais necessidade de ouvir, fica em aberto? Eu acabo descrevendo um pouquinho assim o que é a infância. Por exemplo, o momento da infância. O que é esse momento? O momento de descobertas. A infância é a primeira sociedade que eu participo, né? É um momento de medos. É um momento de identificação. Então, assim, estou falando de pai e mãe mesmo. É o momento da seletividade, então a criança aprende a ser seletiva ali, de pequenininho. A gente acha que a gente aprende a selecionar quando a gente está grande, mas a gente aprende a selecionar quando a gente é pequenininho. A criança escolhe com que ela quer brincar, né? Aquele sentimento de pertencimento que tem lá na adolescência, né, para a criança ela consegue lidar melhor com isso. Ela consegue brincar sozinha se o amiguinho, ela achar que o amiguinho não é legal para ela, né? Então eu falo um pouquinho sobre isso, sobre esses itens, mas alguns itens também sobre a infância. Falo sobre a adolescência, né, coisas básicas da adolescência, como o consumismo, que é uma fase onde a pessoa precisa consumir. Aí já falo da necessidade de pertencimento. O adolescente precisa pertencer a um grupo, né? Ele sozinho, ele fica triste, ele se sente isolado, tá? Falo sobre o diálogo que o adolescente tem dificuldade de ter com a família, né? Então eu vou abordando essas coisas. Em relação à família, eu acabo falando do diálogo que a família deveria ter com o adolescente, né? E aí, quando a gente fala em diálogo, é importante a gente deixar claro assim, que o diálogo é diferente da conversa. Eu converso sobre o time, por exemplo. O meu time perdeu. E que time você torce? Torço para tal time e tal. Pô, legal, tal. Mas eu prefiro o meu. Será que vai chover? Nossa, hoje está quente, né? Viu? Em junho, quente e tal. Então, isso é conversar. Verdade. Posso conversar com meu filho, falar para ele, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tá de boa? Pai, tô de boa, beleza, tal, valeu, tipo isso, pum, acabou. Isso é uma conversa. Porque, assim, que as famílias deveriam ter com os seus filhos e os filhos com a família, nesse ponto que eu falo sobre o diálogo nas 2 esferas, é o diálogo mesmo. Filho, como é que você está? Como é que foi o seu dia? Né? Você está bem? Você não está bem? Você está indo bem na escola? Você não está indo bem na escola? Pô, pai, estou com medo. E aí eu falo um pouquinho da necessidade que às vezes a família precisa passar para o filho, que eles também têm fraquezas pessoais. Então eu fico pensando, como é que um filho que está com medo de alguma coisa, está com medo daquele coleguinha que está pressionando na escola, para ele beber junto na baladinha que vai ter no fim de semana, como é que aquele menino vai chegar para o pai dele e falar que ele está com medo, se o pai, por exemplo, é um super-homem? E não dá o espaço para ele poder chegar lá. Então fica difícil, fica tudo truncado, né? Fala um pouquinho da responsabilidade que a família tem de passar a sua cultura para o seu filho, seus valores para o filho. Hoje, nos dias de hoje, está muito difícil. A rua acaba ganhando isso primeiro. Verdade. Né? E a cultura da rua, a gente sabe bem como é que ela é complicada. Mas a família tem essa obrigação e tem que lutar por isso. O adolescente, por sua vez, tem dificuldade, porque é um conflito de geração muito grande, de entender que o pai não está querendo simplesmente mandá-lo fazer as coisas, sim, tentar mostrar para ele o que deu certo e o que não deu certo na vida dele. Então, eu abordo isso, é uma coisa que eu acho interessante, porque os adolescentes, nas palestras, é muito engraçado. Os caras falam assim, nossa, meu pai é desse jeito, nossa, não quero nem ouvir você falar mais isso. Então, é muito engraçado. Então, você vê que vai acertando numa família aqui, noutra família ali, né? E na política pública, eu acabo falando sobre conceitos como saúde, educação, né? Se eu estou numa escola particular, eu acho importante eles saberem que eles estão sendo privilegiados de estar ali. Sem dúvida.
Porque E tem- assim, nesses bate-papo, normalmente, não ocorre aquelas brincadeirinhas de um falar, está falando para você, Nossa. ou alguém te procurar no Muito decorrer, ou depois, olha, estou fazendo uso de dessa ou daquela substância, já chega às vezes de aconteceu ou não? Acontece quase sempre, Cláudio. Sempre, não? É impressionante, assim. E eu falo que você falar sobre álcool e drogas é uma coisa divina. É divina, é de Deus. Isso não tem como negar. Entendeu? Porque parece que você recebe um roteiro da diretora da escola, ó, fulano, ciclano e beltrano são os problemas. E eles venham que venham. Entendeu? Parece que você recebe um roteiro, porque a hora que você vai falar, que você... Outro dia foi muito engraçado, eu estava falando numa escola e eu falei assim para o menino, já faz um ano mais ou menos, eu falei, você imagina se você fosse um cara que sofresse discriminação dentro da escola? Eu não estava falando sobre o bullying, não era isso que eu estava falando justamente esse tema. Né? E aquele moleque ali, por exemplo, fosse um moleque que praticasse em você. Se você tiver espaço na sua família para estar levando isso, né? Ou você confiar na sua família e perceber que a sua família não é só quadrada, tá? É uma família que também pode estar ali para te ouvir, como é que vai ser isso para você? E falei, naturalmente, continuei falando, conversando e tal. No final, a coordenadora falou assim para mim, nossa, meu, que legal que você falou aquilo para aqueles meninos, né? Eu falei, espero que eles tenham... Eu falei assim, você não está entendendo. Aquele que você falou, que poderia ser a vítima, é o que pratica O bullying. o bullying com o outro. Eu fiquei até arrepiado na hora. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível que isso aconteceu aqui. Ela falou, você não tem ideia. Eu percebi que o menino ficou meio com mal-estar na hora, né? Mas eu achei que ele estava ficando mal-estar porque estava no meio de 50 e eu apontei ele, sei lá, né? Então, assim, acontece muito. No final deles virem conversar comigo, né? Vem perguntar sobre a família, né? Eu fui abordado por um rapaz do 3º ano do ensino médio esses dias, fazendo um ciclo de palestra numa escola, e ele me abordou. Ele falou assim, e aí, José Carlos, tudo bem? Eu já achei legal ele me lembrar pelo nome, né? Eu falei, tudo bem, você como é que tá? Tal, né? Ele falou assim, olha, sabe essa palestra que você fez pra gente semana passada? Eu falei, sim. Ele falou assim, não dá para você fazer para os pais? Olha aí. Ele veio perguntar para mim. Eu falei, poxa, a vida dá, né? Dá para fazer para os pais, sim. A gente talvez muda um pouco a metodologia, mas dá para falar para os pais. Ele falou, sabe por quê? Porque eu consegui não brigar com meu pai hoje. Eu falei, nossa, que legal. Ele falou assim, eu achei que eu cresci já. Que eu Consegui ter um diálogo. consegui ter um diálogo. Quer dizer, é legal você ouvir isso. É quando faz a diferença para o jovem que é conversar. E dialogar é muito importante. Muito importante. Eu deixo meu e-mail, né, também, meu e-mail, sempre nas palestras, eu deixo meu e-mail e eu recebo e-mail com perguntas das crianças, dos adolescentes. Então, é muito importante isso. Um retorno legal. Tem. E as pessoas acabam teclando para você, ligando. É muito engraçado. Não, isso é muito importante. Eu recebi uma pergunta tão inteligente. Se eu vivo na casa onde minha família bebe, eu corro o risco de me tornar uma pessoa que bebe? Olha que pergunta inteligente. Quer dizer, ela captou a mensagem que eu queria passar lá, que era o papel da família, que na casa dela não estava tendo o papel que a família deveria ter, adequado. E ela se sentiu no risco. Né? Então é muito gostoso isso, muito recompensante. Sem dúvida. Você sabe que eu comecei meu trabalho devido a uma abordagem também numa escola. Isso há 27, 28 anos atrás. Um garoto escreveu uma carta e me deu. Ele não teve coragem de falar. Ele era usuário praticamente de todas as substâncias. Não faz menos de 26, ele estava pedindo 27, ajuda ali. Pedindo ajuda. No decorrer, terminei também uma palestra. Quando eu ia com meus meninos em escola, fazer trabalho preventivo. Ele foi assim, não teve coragem devido à discriminação. Lógico, ele sabia que ele ia sofrer. Morava sozinho e usava tudo. Eu fui à casa dele. Quando eu vi, falei, tem que fazer alguma coisa por esse rapaz. Tirei ele da casa dele e coloquei ele numa pensão. E aí, ele me volta, quer dizer, além da pensão na qual eu mantinha, levei ele para um grupo de porque não tinha grupo de narcóticos anônimos na cidade. Eram contados os grupos de narcóticos anônimos. E aí eu levei ele, tirei ele da casa dele, coloquei numa pensão próxima ao meu consultório, levei ele para o AA, mais próximo. Naquela época o AA tinha discriminação, infelizmente, assim, a AA era puro. Aquele que usava outra substância não se inclui. E, então, acabei montando um grupo para jovens e foi daí que surgiu minha casa. Foi daí que surgiu.
diante de uma carta de alguém pedindo ajuda. Então não é só nós que abordamos eles, também nos Eles abordam. a gente. É muito Você interessante. falou tudo isso e agora o que eu faço? Eu sou um usuário. Exatamente. E a gente vê então o quanto, agora vem as políticas públicas, que é um dos eixos que você comentou, dos quatro, né, dos Isso. 4 pés, não adianta só a prevenção, o tratamento, o combate às drogas, que também é um dos pontos do eixo, e agora, e dá. Aonde vamos buscar isso? Na época não tinha lugar. Onde eu ponho esse menino? Não, você está com ele na mão ali, você não sabe o que fazer. Sem pai, sem mãe, sem local. Então nós aqui acabamos fazendo uma política, no caso, social, onde que temos que fazer um movimento e atingir aos meios governamentais, municipais e tocar, olha, faça alguma coisa. É muito complicado isso aí. E trabalhar até sozinho hoje, mesmo. Né? e até hoje, não é, Zé Carlos? Você não encontra às vezes situações assim Não difíceis? tem o que fazer. Porque assim, hoje nós temos, através do SUS, que é o único local que há demanda, no caso das substâncias psicoativas, hoje o crack que tomou conta. Como é que você vê hoje o atendimento? Você tem um feedback de quem te procura. O que eles falam para você de referência? Olha, Cláudio, o que mais me preocupa no atendimento é que mistura tudo. Isso me preocupa bastante. O grupo todo misturado, pessoas que têm a demanda da dependência química com pessoas que têm demanda psiquiátrica, quer dizer, vira aquela salada mista onde o cara tem que estar ali, ele tem que ir, porque se ele não faltar ele vai perder a vaga dele. Verdade. Uma coisa meio contraditória, né? Eu estou trabalhando com uma pessoa que está doente, né? Lógico que a gente não vai passar a mão na cabeça, não vou me tornar codependente dele, mas assim, existe uma coisa ainda meio policiesca, né, em cima ali. É um outro que tem o CAPS AD, não é? Aqueles que não têm óculos AD, é desse sistema, onde que tem o AD, eles acabam excluindo. Exatamente. Assim, pelo menos eu estive em alguns CAPs assim, na região, e então realmente um ou dois CAPs eu vi realmente esse tumulto. Todo mundo junto, falei, meu Deus, e aí? O que faz com isso? Mas hoje eles estão assim, separando. Está separando. Essa é a vantagem, mas precisou passar um tempo para depois separar, né? Agora, eu vejo as famílias muito angustiadas quando precisa internar um filho. Sim. Isso, eu acho que na política pública, para mim, é um dos fatores que mais gritam. A família está com a pessoa na mão, precisa internar, não tem onde internar. E como é que você, nesse caso, tem se virado? A gente grita, né? Liga para a instituição Cláudia Manso, pede uma vaga social, que é uma realidade, a gente tem que ser honesto. Né? A gente faz contato com as pessoas que a gente conhece, né? que tem vagas, às vezes não tem nem vaga, mas a gente sabe que vai abrir um espaço mesmo, né? Mas você conhece o Cratode no Brás? Conheço. Então lá é um local Conheço. muito bom, é público, não é? O Cratode é interessante, é um trabalho interessante. Eu tenho mandado, porque a gente não tem condição de absorver todos que chegam. Mas uma vez ou outra a gente acaba pegando. O Cratode eu tive tem lá uma famílias vez. carentes. Eu tive lá uma vez, eu achei o trabalho deles bem interessante. É muito, muito eficiente, não é? Eles têm uma equipe multidisciplinar fantástica. O Cratode, sim, eu tinha até esquecido de falar sobre ele, é interessante. As municipalidades deveriam ter um centro de referência. Como esse, por exemplo. Né? Como esse. Não Núcleos seria um menores, modelo? né? Núcleos menores. É um bom modelo para ser. E agora que aí ano político, quem sabe tem alguém que vai pegar isso, hein, como modelo? Um gancho, né? Porque assim, todo mundo coloca lá na sua pauta combate à dependência química, né? Mas um trabalho efetivo não aparece. Geralmente não tem um programa, não é? Um projeto elaborado. Para implantação mesmo, né? Para implantar um local como esse. Olha, a nossa conversa está muito gostosa, mas a gente tem que fazer um intervalo, a gente volta já já. Aguarde. Supremo Deus, o grande eu sou, a rocha eternal, onipotente Senhor, Rei dos reis, o vencedor, o nosso Criador, Pai Redentor, a primeira vez que eu
pai correu pra mim, tomou-me em seus braços, com amor me abraçou, disse: filho, enfim você voltou, fitou meu olhar, enxugou meu chorar, com perdão em sua voz, disse: filho, eu ainda te amo. Surpreso então fiquei por tanto amor. A tua presença, mesmo em meio ao barulho, meu coração está em paz. Quando olho no espelho, vejo um milagre de Deus. Transformou minha vida, um novo dia nasceu. Quero ver tua glória em louvor, te agradecer. Quero estar aos teus pés, Senhor. Não importa por quanto tempo eu tenha que esperar, eu só vou me acalmar quando aos teus pés me prostrar. Quando só tua voz me consola, em momentos de aflição, no escuro do meu quarto, te busco em oração. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do Dr. José Carlos Rodrigues, abordando um tema maravilhoso. Ele é um especialista em combate à violência doméstica e hoje ele está abordando um tema: precocidade do uso de álcool e outras substâncias. Precocidade que começa assim bem garoto, 10 anos, 9 anos. E o José Carlos é uma pessoa com conhecimento muito grande, é uma pessoa gabaritada, e é por isso que chamei a atenção. Pessoas que moram em condomínio, pode levar esse moço para fazer um trabalho, para desenvolver, principalmente você, família. Então, o nosso telefone para contato é 11 73 18 84 36. O e-mail é programabc@netservicos.com.br. E nós temos aqui uma especialista para falar hoje nesse telefone com você. E agora a gente vai continuar explorando um pouquinho mais esse tema tão gostoso. Vamos lá. Sempre tem coisa para falar nesse tema, não é, Zé Carlos? Sempre. É um tema que acho que a gente não vai acabar de falar dele nunca, porque ele é muito amplo, né? Muito divulgado também. Acho que se fala muito sobre isso, né? E hoje a mídia está dando uma notoriedade muito grande. Muito grande, muito grande. Então, nós estamos falando aqui desse quadro, dessa realidade que nós estamos vivendo, e você disse há pouco que fica até difícil. Pessoas que pedem uma internação devido ao quadro que os filhos se encontram, e parece que a teoria não bate com a realidade. E mesmo as políticas públicas não alcançam a demanda. Em detrimento, não adianta tirar daqui, pulverizar, porque a coisa se espalha e está aí na redondeza, em todo lugar tem gente pedindo socorro. Então, como é que você vê essa desumanização nesse momento? Que tanto se fala, mas não está alcançando o eco das famílias. Então, Cláudio, vamos pensar no adolescente, por exemplo. Um adolescente que está passando por situações que não deveria estar passando. Ele deveria estar vivendo uma adolescência saudável, né? Com tudo isso que a gente falou no começo, com apoio familiar,
com o apoio das políticas públicas também, com saúde, com educação, né? Sem ser uma vítima de uma violência doméstica, né? E a violência doméstica a gente fala, não estamos falando só em bater em filhos, estamos falando de abuso sexual, estamos falando de um monte de coisa, né? A própria negligência, né? Que parece que não é nada, mas é gigantesca, né? O abandono. Eu não sei o que é pior, né? Não daria para mensurar o que é pior, mas muita gente já falou para mim, eu prefiro apanhar do que ser abandonado, né? Então é uma coisa complicada. Esse adolescente que está passando por tudo isso, e essa família, que não acha recurso, vai ser um adolescente com uma autoestima muito baixa, né? Que vai buscar o grupo dos iguais para se fortalecer, né? E se fortalece onde? Lá na dor, né? Infelizmente. Ele vai ser aquele sujeito que não vai conseguir mais conversar com as pessoas de uma forma adequada, ele vai se afundar numa rede social, por exemplo, ficar lá no computador. Tem até um slide que eu coloco na palestra que é engraçado, o menino está dormindo, o travesseirinho dele aqui, né? Ele virou o monitor, então o monitor virado, ele deitado olhando para o monitor. Quer dizer, é uma fuga, em muitos casos é uma fuga. Eu não sou contra isso, mas eu também tenho Facebook, essas coisas, mas acaba fugindo, né, para esse lado, porque ali na rede social ele encontra um apoio, não sei se é um apoio verdadeiro, mas é um apoio que ele encontra, tem entre aspas aí os seus 200 amigos, mas que são amigos virtuais, na maioria das vezes. Então é uma pessoa que vai se constituindo de uma forma muito ruim, né? Daí para frente, vai encontrar o quê? Vai encontrar a rua, né? Vai encontrar o álcool, vai encontrar drogas, começa a abrir as portas para isso, né? Eu acho muito perigoso você, quando tem que humanizar, né? Criar uma sociedade, criar um indivíduo, né, humano, que aprenda a amar o próximo, que aprenda a respeitar o próximo, que perceba que existe respeito, que existe amor, que existe o diálogo, que pode confiar na sua família, né, que não faz parte daquelas pequenas mentiras, né, que eu acho muito contraditório a família exigir que o indivíduo não minta, mas a família mente, né? Então, quer dizer, é um contexto tão grande, né, que vai distorcendo de uma forma ruim, né, essa mente desse adolescente, que às vezes a única coisa que sobra para ele é um encontro lá com os amiguinhos dele, né? E aí eu acredito que daí para frente duas portas se abrem. Se ele já está paquerando o álcool ou o cigarro, que a gente fala de droga, mas o tabaco está aí sendo usado pra caramba, né, pela molecada. Se ele já está nesse mundo, é fatal que ele vai enveredar por ali. É verdade. Eu estava vendo assim nesses dias uma estatística que mais ou menos hoje 80% dos jovens eles bebem. Sendo isso é muita gente. Na idade da adolescência, 80%. E 19% já são dependentes. É muita gente. Jovens, adolescentes na faixa mais ou menos de 18 a 24 anos. É muita gente. Você imagina que vai demorar 20 anos para estourar isso daí? Com 30 e poucos anos, a gente tem uma sociedade aí totalmente doente. 19% já considerados dependentes e praticamente 80%. É muita coisa. Quando eu estava vendo, eu falei, caramba, assusta, né? É assustador. É assustador. Realmente. E pensar que a maioria deles começou lá, como você falou, 9, 10, 12 anos. E mais outra coisa que eu marquei. O Brasil é o terceiro lugar em relação ao uso de álcool em jovens de 14 a 17 anos. Quer dizer, o Brasil se destaca em coisas... Ele se destaca quando não tinha que destacar. Não deveria se destacar. Então, em termos assim, né, Zé Carlos, aí vem aquilo que você disse, o quanto é importante o diálogo com os filhos. E não é depois que fica sabendo que está usando, porque esse trabalho preventivo é de base. E é por isso que eu chamo a atenção que hoje seria importante a família estar mais munida, porque na maior parte de todas as famílias vai, quando já não está ocorrendo, é alguém que está bebendo um pouco a mais, está se excedendo, é alguém que já pegou uma substância, não importa qual seja ela, e a família não sabe lidar, não busca ajuda, acha que é coisa da idade, isso passa, ou é um ato de rebeldia,
E geralmente é o pai, o mais facilitador. Não, isso é coisa de homem, isso é coisa que passa. Na minha idade eu também usei. Né? Está crescendo. Você já ouviu esse tipo de colocação? Já. Muitas. Muitas, com certeza, absoluta, muitas. Aí dá vontade de falar, pai, você fazia isso? Não, teve uma menina na clínica que um dia falou para mim, o dia que você conhecer meu pai, você vai pôr meu pai aqui e vai me tirar daqui. O dia que eu conheci o pai dele, eu tive que pedir para ele se retirar da clínica, da casa. É assim. Quer dizer, é um absurdo isso, né? O cara aprendeu a beber com o pai dele, pô. Aí é muito ruim. É muito ruim. É muito triste, é muito triste. Então, diante desse quadro aqui, que nós estamos assim, levantando, principalmente da criança, com esses fatores que não são saudáveis, quando a gente vê principalmente o garoto, vai imitar, porque é aquela coisa de reprodução de comportamentos. Isso. Não tem como não ter a reprodução. E quando a menina fala, na minha casa, minha família bebe, e aí a gente tem que explicar, existem inúmeros fatores, não é? Como você vê, então um garoto que está criando num espaço que não é tão afetuoso, que a família bebe, a tendência dele, qual seria? Seguir o caminho, né? A tendência é seguir o caminho. Agora, tem uma coisa que é importante também, que a gente abordar, que a gente vive hoje nas famílias da gente, um momento onde tudo pode, né? Então, eu acho que a gente está deixando de criar pessoas com tolerância à frustração. E um sujeito que não tem tolerância à frustração, ele não vai conseguir receber não de forma alguma, né? E esse sujeito vai precisar de uma satisfação imediata, que aí ele vai acabar encontrando no álcool ou na droga, né? É um ciclo muito perigoso. Me parece, às vezes, que alguns pais têm medo de repreender seu filho, de chamar a atenção do seu filho, porque carrega uma culpa de, puxa, eu trabalho o dia inteiro, né? Não consigo nem ficar com ele, e ainda vou dar bronca nele quando eu estou em casa. Então é uma culpa que eu acho que os pais estão vivendo, eu escuto isso muito no consultório, né? E que não tem que ter. Não tem que ter. Aí se entra normalmente o diálogo. Agora, será que eles estão com esse tempo disponível de sentar? Porque a falta de informação é que causa muitas vezes o espanto, a indignação. Porque tem coisas que são reais. O pai, tanto o pai como a mãe, como você falou, eles não são super nada, eles são iguais a filhos, têm suas dificuldades, têm suas frustrações, têm suas dificuldades no trabalho, não cresceu tudo isso como às vezes supõe-se. Se o pai não mostrar um pouco mais de humildade, que ele tem também um grau, não é? Até onde? Hoje o jovem está mais informado do que o próprio pai. Com certeza. Chega na internet, ele brinca. Às vezes tem pais que têm dificuldade, não sabe procurar a mesma quantidade de informações. Então o pai tem que ser muito honesto. Minha realidade é essa, filho, olha, você está se comparando com o vizinho, você está pegando espelho de outro, olha, a nossa realidade é essa. Eu tenho os meus valores, eu como pai, é assim, na minha casa é desse jeito, se na outra casa é de outro jeito, não é lá que você mora, é aqui que você mora. Então o pai não tem que se sentir culpado de coisa alguma, nem pai nem mãe, nós temos que viver a nossa realidade. Então, se a família não ser ela, e se ela ficar imitando ao outro, querer assim se comparar, dar o que o outro dá sem condição, já só começa... como um mecanismo de compensação, sem dúvida. Já está errado, Está errado. Já começa errado. Porque ele não pode tudo, ele tem que ter limite, ele tem que entender que aquilo ele não pode, não pode. Mas não é só o filho. Começa dos pais. Exatamente. Se o filho percebe, né? O pai tem dificuldade, agora o papai não pode comprar, mamãe gostaria, mas tem que mostrar os exemplos dos limites com os pais. A família. Você abordou uma coisa muito interessante, que é a comparação. A comparação é a pior coisa que existe. Porque dificilmente as pessoas se comparam com o que é menos, sempre se comparam com o que é mais. Com o que é mais. E aí vai frustrando, vai criando uma sociedade frustrada por causa disso. Bom, então a gente está vendo assim que vai ser um quadro, se as coisas continuam assim, como a gente está vendo, que o número, em vez de diminuir de pessoas, de jovens que estão bebendo cada vez mais, no mesmo não acontece com o cigarro. Apesar de ambas serem ilícitas, e aí a gente vê o quanto que a propaganda assim, tem uma penetração e uma forma de reprimir ou de mostrar alguma coisa a mais para o jovem. Não é por aí mesmo? Como aconteceu de tirar a propaganda do cigarro? Sim, porque, por exemplo, o cigarro hoje, as pessoas são seletivas, elas pedem licença, saem para fumar. Hoje muitos pais pararam, muitos jovens,
Mas por quê? Porque tivemos uma propaganda maciça, com a opinião pública, começando da família, mas hoje a gente vê uma Copa que eles estão até agora. Vai poder beber ou não vai poder beber dentro de... Então, essa discussão é impressionante, né? É impressionante Então, e aí mobilizar políticos de alto escalão por causa disso. Então, e é onde que entra, então, no caso, agora, as políticas públicas, para uma coisa pode e para outra não pode? É incoerente, né? Porque se hoje, no estádio, não entrando a agressividade fica lá em cima, agora imagine com o álcool que diminui a capacidade cognitiva das emoções, vai ficar flor da pele, o controle. Se beber dentro de estádio, o que pode acontecer? Mas é impressionante, né? Eu também fiquei impressionado quando eu vi essa discussão na televisão. Falei, tanta coisa deveria estar sendo discutida em relação à Copa, vamos pensar a Copa como um evento, eles estão discutindo se pode beber ou não, quer dizer, é caminhar na contramão. Sem dúvida. É caminhar na contramão. Na contramão do que a sociedade está pedindo. Porque a sociedade está pedindo para ter alguma coisa nessa história. A sociedade, que você falou, se mobilizou para diminuir o fumo. Eu mesmo sou um ex-fumante. Parabéns. Né? Eu estou caminhando aí para, se Deus quiser, para 5 anos, né, sem o cigarro. Sei o quanto me fez mal. Né? Sei o quanto me faz bem não fumar. Até a gente fala de família. A minha filha, quando ela me viu sem fumar, eu não fiz propaganda que eu estava parando de fumar. Né? Mas quando ela me viu sem fumar, ela falou assim, pai, você não está fumando? Você vai fazer 5 anos? Ela tinha 3 anos. Eu falei, não estou fumando, né? Mas eu sigo só por hoje na minha vida, pessoal. Né? Não, filho, só por hoje o papai... E ela acompanhou o programa, só por hoje aqui, vinha pequenininha, você lembra, né? Lembro. E eu falei, não, só por hoje o papai não fumou, né? Ela falou assim, eu fiquei feliz, sabe por quê? Eu falei, porque você acabou o fedor. Uma criança de 3 anos fala isso, é chocante. Né? Então, quer dizer, tem uma corrente tão grande para que as pessoas se conscientizem e parem de fumar, né? E aí você vê correntes tão grandes a favor do álcool, a favor da maconha, quer dizer, são brigas, né, que não precisariam estar acontecendo. Sem dúvida, porque a experiência está aí. A experiência está aí, não tem o que discutir. Faz mal? Lógico que faz mal, não tem o que discutir. Mas as pessoas insistem em discutir. E aí, assim, o que me preocupa é como é que isso aparece lá dentro, a gente está falando de família, dentro da casa das pessoas. Seria importante os pais trazerem os filhos e falar, e aí, meu, o que você acha disso? Uma pergunta simples dessa já te dá um perfil de como é que teu filho está. Você já vai conhecer o teu filho. Você fala assim, não, pai, não pega nada, não, beleza. Você já vai entendendo o que teu filho está pensando, com quem ele está convivendo ali no dia a dia, né? Como ele está se formando, como estão se formando os valores do meu filho. Uma perguntinha boba dessa, meu, você viu o negócio lá da Copa? Nossa, meu, os caras estão brigando para ver se bebe ou não bebe no estádio. Vocês discutiram isso na escola, sei lá. Verdade. Uma coisa boba. Joga isso lá pro cara. Daí para frente você já vai saber o que ele está pensando. Essa já é uma boa colocação para você, porque você que está fazendo esse trabalho. Quer dizer, é simples. Eu acho que o que você falou dos pais estarem também desinformados, eu também acho que estão muito desinformados. Mas o que eu gostaria que os pais soubessem é que não tem receita. Não tem receita. Assim, o que eu posso perguntar para o meu filho? Você pergunta o que você quiser. O que você achar que na tua educação foi importante, em termos de valores, em termos de aprendizado, vai lá e pergunta para o seu filho. Não tem receita. O jovem é o jovem, como você foi jovem. Se você tiver com medo que a pergunta é idiota, ou que a pergunta mas ele vai ficar revoltado porque eu vou perguntar isso, você fica revoltado, você trabalha aquela revolta com ele dentro da sua casa. Verdade. Calma, filho, por que você ficou irritado? É até um toque para você. Se você vai falar de algo com o teu filho e ele fica irritado e você está abordando essa questão com ele, isso pode estar sinalizando alguma coisa. Não tenha medo, vai lá e conversa com ele. Não vou nem falar porque eu não sei muito bem como falar e aí ele vai ficar irritado, porque toda vez ele fica irritado, então eu prefiro não falar. Mas é o que está acontecendo, o que está acontecendo. Essa é a nossa realidade hoje. Às vezes eu pergunto para o pai, mas seu filho não começou a beber hoje? Aí eu falo, não, ele já bateu com o carro. Não, ele não é. Aí a mãe fala, não, mas não é o primeiro carro. Já foram uns 2, 3 carros. Não. Um olha para o outro, assim, um censurando, como, mas você está falando, eu não precisaria falar isso. Então o que eu vejo, que os pais, principalmente o pai, não necessariamente a mãe é mais sensível,
A mãe, ela consegue perceber muita coisa. Ela consegue falar antes também. É o pai que precisaria ser mais realista, não ter o olhar só afetivo. Esse é meu filho, esse homem da casa, ele pode. Porque exatamente aí que está a nossa grande dificuldade está no casal, mas principalmente com o pai. Que acaba, eu vejo que não é normal. Esses dias eu estava conversando com uma família e eu percebi o pai, sempre é o pai, dá aquela cobertura para o filho. E quando comentou alguma coisa nesse sentido, assim, mas uma vez que o jovem esbarra num carro, isso é porque ele está bebendo? Bom, não necessariamente que ele esteja bebendo e encostar um carro. Aí ele olhou para a mulher e falou assim, você está vendo? Eu já estou até sossegado. Aí ela falou... Está buscando justificativa, né? Isso. Aí ela virou para mim e falou assim, mas 1, 2, 3, 4 é normal? É o quê? Eu falei, na idade dele não é. Está com problema de visão? Aí o jovem ficou assim meio, assim, ele se reergueu, não é? Estufou o peito, falou, mas é porque um dia... Eu falei, não, meu querido, olha, na sua idade, jovem, dirige muito bem. Não é normal um jovem, aliás, jovem, não precisa nem fazer exame de autoescola. Ele já parece que já nasceu. Já nasceu sabendo. É, porque ele anda do lado do pai. Observa tudo. Não é, além de observar, ele tem a memória visual e ele faz aquela meditação, aquela reflexão. Ele dirige junto com o pai. Mentalmente, ele exercita a mente, troca a marcha, faz o barulho. Por si só, ele elabora todo um programa, ele se prepara. Que é o que não acontece com a mulher, porque ela não fica do lado do pai, não fica visualizando. Então o garoto pode ver, ele já sai andando. Não tem como um garoto de 19, 20 anos, 1, 2, 3, 4, ficar raspando o carro. Ralar a garagem, né? Não, aí não, falei, não é normal. Na tua idade não seria, porque qualquer garoto não bate. Alguma coisa anormal está acontecendo. Então sua mãe não está errada. Mãe dificilmente erra. É verdade. Não é? Então, diante assim de todas essas dificuldades que nós estamos vendo diante das próprias políticas, da dificuldade da família não dialogar, de não estar muito atento, você acredita que exista ferramentas que pudessem fazer essa movimentação, essa flutuação entre a municipalidade, o governo, família, para melhorar esse quadro? Nas políticas públicas, eu creio que, como a gente falou antes, criar incentivos para que as pessoas possam ter um acesso mais rápido e mais fácil, né? No caso do tratamento, isso seria fundamental, né? Você, mais do que eu, até vê famílias muito desesperadas, né? Mas antes disso, pensar na própria prevenção, de como levar isso de uma forma... Por exemplo, quando eu vou falar com jovens, por exemplo, eu não falo sobre as drogas em si, eu não falo sobre o álcool, sobre a maconha, a maconha é estimulante, outra é depressor, não falo nada disso, né? Então, eu acho que a política pública poderia se atualizar um pouquinho mais, isso as pessoas não querem mais ouvir, né? Isso aí ele pode baixar na internet e discutir com você ali pessoalmente, se você for falar sobre isso. Eu acho que os profissionais que forem falar sobre isso, tanto na política pública como na área privada também, mas tem que se atualizar um pouquinho mais, falar sobre o que pode levar o jovem a ter contato com o álcool, com a droga. Então, capacitar profissionais para poderem falar dessa forma. Descer um pouquinho do degrau também, eu acho que seria importante para quem está ali na escola, está ali na comunidade. Eu acho que levar para as comunidades pessoas importantes que conheçam do assunto, que tenham sensibilidade pelo assunto, não só conhecer, porque a literatura é fácil, a gente pega, decora e vai lá e fala, mas que tenham sensibilidade em relação ao assunto, isso é importante na política pública. Na família, creio que tudo começa mesmo pelo diálogo, né? Só que para acontecer o diálogo, de verdade, os pais precisam parar de ter medo de falar com seus filhos, né? Medo de errar na hora que vai falar. Já está errando de não falar. Verdade. Está errando de não falar. Está errando de achar que o filho vai ficar nervoso e aí, por causa disso, o filho pode sair lá e beber, pode... Não, cara, porque se ele fizer isso, ele já está fazendo. Já estava fazendo. Já estava fazendo. Sem dúvida, sem dúvida. Ou então ele já está convivendo com pessoas que estão fazendo e que já estão mostrando para ele que aquele caminho é um caminho legal, né? Que lá ele consegue ser o brother e em casa ele não é o filho. Então, assim, ficou irritado? Vai lá, conversa com ele.
Você está trabalhando demais, meu, acha um tempo para conversar com seu filho, mas converse com ele. Como eu falo também para os adolescentes. Não adianta você olhar para o teu pai e achar que teu pai é burro, ou que a tua mãe é burra. Não são. A experiência está ali. não tem como. Eles não são burros, não são... sempre parece que o pai do amiguinho é mais legal do que o meu pai. Mas não é. Pergunta para o teu amiguinho. O teu amiguinho vai falar que o pai dele é do mesmo jeito que o seu. Então, assim, é aquele pai, aquela mãe que você tem, eles estão te dando espaço para conversar, conversa com eles. Né? Busque ter essa interação na família. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Qualquer coisa vem daí para frente. Né? Que é o diálogo no amor mesmo, né? Não é o diálogo na dor. O diálogo na dor vem depois, quando nada disso dá certo. Verdade. Né? Em relação aos profissionais, o que eu sinto dificuldade quando eu converso com colegas é que as pessoas deveriam, primeiro, conhecer a história daquela pessoa que está procurando ele. Né? Eu recebi uma vez um menino que a família trouxe para o uso de maconha. Né? E aí ele tinha todo um conhecimento sobre maconha muito melhor que o meu. Sabia tudo, apologia fantástica. E depois ele falou, eu não vou vir aqui para você fazer eu parar de usar maconha. Eu falei, nem quero, cara. Quem vai querer é você. Eu falei, meu trabalho é outro. Meu trabalho é tentar entender por que você precisa dela. Esse é meu trabalho. Então, acho que o profissional ele tem que, antes de mais nada, conhecer aquela pessoa, entender aquela pessoa e despido para ele poder se abrir com você. Eu acho que isso é muito importante. Né? Não desconsiderar os valores que ele tem. Eu acho que os valores que a pessoa traz para você são delas. Não dá para você jogar fora. Você não pode pegar o sujeito e falar assim, olha, a partir de hoje você é outra pessoa. Não. Ele não é outra pessoa, ele vai ser o mesmo, só que com valores ressignificados, vai olhar o mundo de uma outra forma. Vai aprender a olhar o mundo com respeito ao próximo. Né? Você vai trabalhar com ele a espiritualidade. Eu acho que você não tem como trabalhar ninguém em relação a álcool ou droga sem falar de espiritualidade, sem vivenciar a espiritualidade. Né? Não vejo essa possibilidade. Mas eu conheço o fulano. Legal. Bom para ele. Né? Deu certo para ele. Legal. Um consegue o tratamento ali, outro consegue lá e tal. Mas eu acho que é importante você, pelo menos, como profissional, passar essa informação para a pessoa, porque ele está afastado mesmo. Né? Então, são coisinhas mínimas que, se você consegue interferir, o trabalho dá certo. Maravilha. Zé Carlos, olha, melhor que essa explicação não dá. Pois é, família, vocês, assim como eu, com certeza gostaram da entrevista com o José Carlos Rodrigues, é um profissional, especialista em violência doméstica, e falou hoje sobre a precocidade do álcool e outras substâncias. Portanto, está feito aí, não é, o convite para entrar em contato com ele. Agradeço a sua presença, foi muito, muito boa. E dizer que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que também apoia a recuperação, a prevenção e o tratamento de dependentes químicos, dá apoio aos familiares, que são os codependentes. O programa também tem apoio do nosso querido pastor, que traz sempre esses números bonitos, musicais, aqui da Igreja Batista Betel de Santo André, do grupo de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo e Paisagismo de São Caetano, e da nossa amiga Ângela de Trajes a Rigor, da Rua Piauí 999. E nós abrimos também a todos os especialistas do nosso país que queiram trazer um tema. Entre em contato conosco através do nosso e-mail, veja aquilo que vocês gostariam de debater, conversar, mande alguém que saiba falar sobre o assunto, será um prazer receber. Esse é um programa democrático e precisamos atender a você. O nosso muito obrigado, um forte abraço e até o próximo programa. Posso imaginar, posso imaginar, cercado por tua glória, meu coração posso sentir batendo forte por ti, Jesus. Nesse dia eu vou sorrir, nunca mais direi adeus, e prostrado em tua presença vou cantar, aleluia. Como é bom ouvir tua voz, posso imaginar, eu posso imaginar, cercado por tua glória, meu coração posso sentir batendo forte por ti.
imaginar, eu posso imaginar, posso imaginar.